Nosso colega Natan está entrando aqui já para a gente iniciar essa live de hoje. Aê, Alô? meu querido. Uh! Eu achei que você ia deixar na mão hoje, hein? Falei, pronto, Cara, ô louco! Até eu tô tô ansioso brincando. pela live. Não, tem que sair ela. Eita, falei, rapaz. E eu convidando você e falava, a versão dele não bate com a sua. E eu falei, pronto, não vai ter live agora, né? Vai ser. Mas que bom que deu Não. certo. A internet, né, cara? A internet é assim mesmo. De vez em quando dá alguma coisa aí meio fora. Mas deu certo, que bom, né? Que bom, estamos aqui. Então vamos lá. Pessoal, esse aqui, para quem está aqui pelo meu Instagram, esse meu querido amigo aqui, o Natan, o Zip, professor Natan, professor de Direito, né? Um professor universitário, psicanalista, um baita de um companheiro aí, que a psicanálise, né, o GEPA, me deu aí, né? Tive a honra de conhecê-lo lá. E a gente vai iniciar aqui um bate-papo bastante bacana, né, sobre um tema bastante, uma pergunta bastante provocativa, que é do que as crianças precisam hoje. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Natan, quer se apresentar melhor, cara? Quer falar alguma coisinha para a gente iniciando? Meu querido, quero só falar que é um prazer estar com você mais uma vez em uma live. Como você mesmo disse, você também é um parceiro que a vida me deu aí. Eu fico muito feliz de a gente poder compartilhar as nossas reflexões. A gente estuda junto no seu grupo de estudos essas questões e eu, né, te convidei, falei, vamos fazer essa live? Para a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que a nossa intenção é refletir um pouco sobre o que é necessário, o mínimo necessário, o suficiente para que uma criança possa se desenvolver saudável. Eu acho que essa é a pergunta, né? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente estava tentando formular, né, a pergunta, alguma provocação, título provocativo, né, para o pessoal vir aqui para a nossa live, né, Natan? E a gente Exato. chegou à conclusão aí, né, do que as crianças precisam hoje. E é bacana que essa pergunta faz eu refletir um pouquinho, né, me fez refletir um pouco. Porque se eu parto do pressuposto de que as crianças hoje precisam de algo talvez diferente, quer dizer que será então que essas crianças de hoje elas são diferentes das crianças de antigamente? Né? Como que estão nascendo essas crianças de hoje? Né? Elas nascem já com algumas aptidões diferentes das crianças, talvez como a gente foi lá atrás. Enfim, né? Dá para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Né? E é interessante, Natan, porque eu ouço muitas pessoas falam, né, na escola, em vários lugares onde eu estou, o pessoal fala, mas as crianças de hoje, hein? Nossa, as crianças de hoje, né? Como se as crianças de hoje fossem crianças que fossem bem diferentes das crianças de antigamente. Né? Então, acho que dá para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Quem são essas crianças de hoje, hein, Natan? O que você percebe sobre isso? Como que você entende essa situação aí? Eu acredito que um dos principais intentos da nossa live, no final das contas, é dizer assim: o mundo mudou, mas as necessidades das crianças não mudaram tanto. Né? A gente tem muita demanda diferente, mas a criança segue necessitando das mesmas coisas de sempre. E quando você fala assim, será que as crianças estão nascendo diferentes? A gente até estuda com o professor Renato, que está aí com a gente, inclusive, um abraço para o professor, que existe sim um pensamento que antecede o pensador. Então, quando a criança nasce, ela nasce num mundo diferente daquele que eu nasci. Mas não dá para a gente ignorar que, na verdade, o que vai, né, direcionar o desenvolvimento dessa criança é principalmente o ambiente em que ela vive nos primeiros dias, meses e anos de vida. Então, se essas crianças de hoje estão muito diferentes, é porque esse ambiente em que elas nascem está diferente. Então, que está diferente é óbvio. A pergunta é, ainda é suficiente para um desenvolvimento saudável? Acho que essa é a grande pergunta, né, Michael? Perfeito, Natan. Eu acho que é muito interessante pensar isso. Então, eu acho que é uma questão meio que um efeito cascata, né? Se as crianças hoje elas mudaram, Natan, será que os pais também mudaram? Né? Será que a forma como a criança é vista, será que hoje a criança ela é planejada? Será que hoje há uma expectativa de se ter uma criança? A gente está vivendo aí um índice muito grande, de acordo com as pesquisas, de pais que não querem ter filhos.
né? Então, por aí a gente já vê que a estrutura na qual essa criança ela vai chegar, muito provavelmente já tem uma mudança, né? Então, como aqueles pais estão encarando? Né? Ela foi planejada ou, como a gente falou ontem no grupo, né, o professor Renato trouxe, foi um acidente? Né? Muitos desses casos que estão acontecendo das crianças vir ao mundo é um acidente. Se isso estiver acontecendo, a gente sabe que tem muita consequência negativa. Porque quando a criança ela nasce, a partir de então ela sente que ela está num ambiente onde ela não está sendo aceita, onde ela não foi aceita no período da gestação, acreditando, né, como as pesquisas falam, que desde o ventre da mãe, da formação desse bebê ali na barriga da mãe, ele já tem condição de sentir as emoções da mãe, ele já tem condição de sentir muitas coisas, né? Como será que está sendo esse processo? E quando essa criança nasce, como que ela está sendo vista? Né? Então, acho que dá para a gente pensar bastante. Aí não tem como, né, Natan? Eu não falar do Winnicott aqui, não tem como eu não trazer um pouquinho das ideias dele, né? Que é um autor aí que eu tenho bastante afeição. E eu acho que é bacana perceber o que as crianças precisam, não só hoje, o que as crianças sempre precisaram. Porque vamos pensar, há quantos anos atrás, há 30, 40, 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás, a psicanálise já vinha com um olhar sobre a criança, né? O que talvez ali algumas coisas que precisavam. E essas visões, a gente usa o Winnicott, usa a Klein até hoje, usa algumas ideias do Freud no tratamento infantil até hoje. Por quê? Porque ainda cabe. Ou seja, num prazo de 100 anos, a gente vê que a necessidade dessas crianças, ela ainda continua as mesmas, né? E quais seriam essas necessidades, né? O Winnicott falaria que uma das primeiras é a capacidade da mãe ou de quem vai fazer essa função materna de se identificar com esse bebê. Né? Então ele traz uma questão bacana, que vamos pegar um exemplo aqui, a mãe, pessoal, mas a gente pode pensar em função materna, tá? No caso aí de casais homossexuais, no caso onde é um pai solteiro que adota uma criança ou tem, né, pega ali um bebê na adoção, enfim, a gente está falando de funções, a gente não está falando, né, da pessoa literal ali, tá bom? Então, quando essa criança nasce, o Winnicott vai falar que é importante que a mãe, ou quem faça essa função aí, consiga se identificar. Mas para eu me identificar com o outro, eu acho que é bacana a gente pensar como que é esse processo. É meio que um processo empático, né, Natan? É uma capacidade minha, talvez, de me colocar, de tentar sentir como o outro sente. E como que a gente consegue fazer isso? O Winnicott vai trazer que é necessário que a mãe ela tenha ali o ambiente, uma capacidade meio que de voltar, né, a um estágio primitivo do seu funcionamento mental para que ela consiga entender, né, o chorinho do bebê, o babucinho do bebê, os gestos espontâneos do bebê, ou seja, que ela consiga se identificar com ele. Olha, a partir dessa minha experiência, dessa minha intuição, eu acho que o meu bebê, nesse momento, ele quer mamar. Né? Eu acho que nesse momento ele está precisando ser trocado. E ali vai construindo. Né, necessidade, alguém colocou aqui, né, necessidade funcional de amparo, acolhimento. Exatamente, né? A partir do momento que a mãe, a função materna, identifica ali as necessidades do bebê, ela vai saber se é amparo, se é afeto, o que aquela criança está precisando. Mas olha que interessante, para que isso aconteça, né, Natan, precisa de uma quebra de narcisismo dessa mãe, ou da função materna. Ou seja, o primeiro ponto, eu preciso deixar o meu eu, mulher, dona de casa, empreendedora, mãe, esposa, eu preciso deixar em partes esse meu eu, esse meu narciso de lado, para que eu consiga focar nessa criança, para que eu consiga dar para ela, nutrir o narcisismo dela, que a partir de então há necessidade, porque ela está no estágio, né, parafraseando o Winnicott aí, de dependência absoluta. Então precisa se abrir mão de uma realidade maior para pensar nessa realidade menor no caso do bebê. Ou seja, há necessidade de uma entrega. Aí a gente vai entrar, né, Natan? Se a criança precisa disso, hoje o mundo, ele dá essa condição, esse subsídio para a mãe fazer isso? A mãe tem um sossego em relação a todas essas pressões sociais da mulher, que ela tem que ser forte, que ela tem que ter ali a maternidade, mas junto ser empreendedora, como se a mulher não tivesse um estágio de paz ali, né, de sossego para cuidar do seu próprio filho. Né? Como que a sociedade capitalista, nessa busca compulsiva pelo ter, ela olha para essa criança? Né? Será que isso está acontecendo? Será que esse ambiente está sendo acolhedor para receber essa criança que vem ao mundo? Perfeito. Tem uma mensagem aqui, ó, eu deixo de ser uma pessoa para ser a mãe. Na verdade, faz sentido. Você vai ser, né? Você vai ser mãe naquele momento.
A criança e a mãe se tornam um, a mãe leva a função da realidade. Marco, você falou várias coisas e eu vou colocando aos poucos aqui tudo que você falou. Primeiro, sobre o que as crianças precisam. Principalmente num primeiro momento da vida, ela vai precisar de um ambiente que se adapte a ela, que supra todas as necessidades dela. Então, no primeiro momento, ela precisa que haja ali alguém fazendo essa função materna, né, essa mãe em geral, né, na maioria das vezes, e consiga dar conta de toda a demanda que ele tem. Como você disse, é muito necessário que se abra a mão desse narcisismo. Agora, no mundo de hoje, em que a gente confunde alguns conceitos e fala-se de empoderamento feminino, como essa mulher forte, multitarefa, empreendedora, que muitas vezes vai deixar de cumprir a função materna, vai deixar de ser mãe, porque não consegue abrir mão do narcisismo, do ego, porque eu não quero deixar de ser minha mulher de negócios, essa mulher que faz isso, que faz aquilo, que é autônoma. Você mesmo falou que é necessário que a mãe consiga regredir a viver o mundinho da criança. É um momento que ela abre a mão do mundo dela para viver o mundo da criança. Então é necessário que haja essa quebra de narcisismo, e como você mesmo disse, é necessário que haja no entorno, porque não é assim, quando isso não acontece, a mãe é insuficiente. Não. É necessário que haja no entorno um ambiente que seja capaz de dar conta, de propiciar isso para a mãe, para que a mãe possa fazer isso em paz. Se a mãe precisa ser continente para o bebê, o ambiente precisa ser continente para a mãe. Então é mais ou menos assim, vamos lembrar dos elementos beta e alfa, né? O elemento beta é o elemento de caos, e o alfa é o que ajuda a digerir melhor. Então assim, o bebê tá cheio de caos, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Então ele traz para a mãe elementos beta. Meu Deus, tá acontecendo, que dor é essa? Ele nunca soube nada, ele não sabe o que tá acontecendo. E a mãe vem e contém e fala, vem cá, filho, tá tudo bem, você só tá com fome, toma o peito, tome a minha música. E aquele elemento caótico começa a ganhar alguma simbolização. Da mesma forma, o ambiente no entorno da mãe precisa dar conta do elemento beta da mãe. Porque a mãe, quando o bebê começa a chorar, principalmente mãe de primeira viagem, fala assim, o que eu faço agora? Ninguém me contou que era assim, eu não sei, ele não tá pegando leite, não tá saindo. Sabe, ele tá mordendo, tá doendo, eu quero jogar ele no chão. Sabe, a mãe tem elementos beta. E aí é necessário, tanto da função paterna, ou de quem esteja no entorno da mãe, de ser capaz de dar continência, né, para poder fazer essa função de ajudar a mãe a digerir o seu caos. Porque uma mãe, sem um ambiente que a permita abrir mão do seu narcisismo, regredir, entre aspas, a esse mundo do bebê, essa vida infantilizada, ela não vai dar conta se não houver um ambiente. E aí a gente pensa no mundo de hoje. Há hoje esse ambiente? O que o mundo diz hoje para a mãe? Voltar o quanto antes. Você mesmo mencionou no grupo de ontem, Michael, uma mãe famosa que mal tinha, né, parido e estava lá nas redes sociais fazendo, né, podcast com o bebê no colo aumentando e falou assim, não, ele que se vira comigo, ele que se adapta a mim. E nós estamos dizendo que desde sempre o que uma criança precisa no começo da vida é de um ambiente que se adapte a ele. Né? Esse foi o primeiro ponto assim, que você trouxe. Depois você falou do mundo de hoje, mas acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o que as crianças precisam. Eu deixo para falar o resto depois. Manda ver. Não, eu penso que é muito isso, né, Natan? Enquanto que o ambiente... Teve vários comentários aqui, eu acho que eu não vou conseguir acompanhar todos, tá? Então alguém colocou aqui, né, ambiente preparado, adulto preparado, criança amparada e acolhida. Perfeito, né? É mais ou menos isso que eu acho que é assim, Natan. Quando o Winnicott ele vai trazer essa questão do amadurecimento, a importância do ambiente se adaptar ao bebê, por que há essa necessidade, pessoal? Porque o bebê ele não tem condição psíquica, ele não tem estrutura, né, mental para se adaptar às necessidades. Então, eu sempre uso esse exemplo, né, nos grupos de estudo. Se o bebê começar a chorar lá, né, o bebezinho está lá no berço, começa a chorar que está com fome, se a mãe gritar lá da cozinha, espera aí que já eu vou, que eu estou ocupada aqui agora, o bebê vai entender isso aí? Ele não vai entender essa comunicação. A mãe vai ter que ir lá e entender que a demanda dele é muito maior do que o que ela está fazendo. Então, o mundo dela ali, de mulher, de cuidados da casa, ele precisa ser deixado de lado em algum momento para que ela consiga entender. Conforme esse bebê vai crescendo, né, a gente brinca, em doses homeopáticas, a mãe vai ensinando ele
a lidar com a questão do tempo e espaço. Olha, agora você espera, nesse momento não, aqui não pode, nesse lugar não. E conforme ele vai desenvolvendo, a mãe vai oferecendo essa capacidade para ele. A mãe serve como ego auxiliar, né? Se não houver ali a capacidade da mãe fazer isso, a mãe se torna invasiva. Então a mãe não faz aquilo que o bebê precisa, a mãe tenta fazer com que o bebê faça o que ela quer. Então acaba havendo uma negligência na necessidade do bebê e também uma invasão, que aí é o prato cheio, né, Natan, para começar a desenvolver aquilo que o Winnicott vai chamar de falso self. Ou seja, o bebê ele passa a tentar se proteger, né, porque o verdadeiro eu não está sendo entendido, o gesto espontâneo, as necessidades ali primitivas do bebê, elas não estão sendo entendidas, então o bebê, por instinto de sobrevivência, ele passa a se adaptar ao ambiente. Só que essa adaptação dá a ele um falso self, alguém ali que não é quem ele gostaria que fosse, mas alguém que o ambiente exige dele. Então ele passa a ter que se adaptar. Porém, isso a longo prazo tem uma consequência desastrosa, né? Uma criança que não vai saber brincar, uma criança que vai ter medo de tudo, que vai se sentir angustiada, ansiosa, angústia de aniquilamento, né? Enfim, vai criando aí um indivíduo totalmente com um narcisismo vazio, né? Não houve um ambiente que nutriu ela. Ela teve que se adaptar. Então, consequentemente, ela vai desenvolver vários déficits, né? Psíquicos, se a gente for pensar, né? Disfunções aí de capacidade psíquica, disfunção da capacidade de simbolizar, né? De se relacionar com o outro de uma forma íntegra, né? Mas sempre se relacionando de uma forma parcial. Enfim, um indivíduo, entre aspas, doente, né? Exatamente. E por conta desse falso self, né? O falso eu, ou seja, eu não vivo aquilo que eu sou de verdade. Como eu, desde o início da vida, eu estou aprendendo a me adaptar ao ambiente, eu viro esse camaleão. Então eu visto roupas, eu uso máscaras, mas eu nunca sou eu mesmo. Porque eu não pude ser eu mesmo nem lá no início. Né? Porque não houve um ambiente que deu conta de suprir tudo que eu precisava. Eu digo, Michael, se a gente fosse resumir essa primeira pergunta da nossa conversa, o que uma criança precisa para crescer saudável? Eu diria duas coisas, amor e verdade. E principalmente na primeira fase, amor. E amor no sentido de cuidado, de doação, de abrir mão do seu eu para se entregar totalmente nesse momento àquilo que a criança precisa. Amor como tempo, sabe? Tempo com os filhos. E hoje a gente, de repente, tem só 4 meses de licença maternidade, não vê a hora de voltar para o trabalho, né? E aí acha que com um pouco, não, mas o meu tempo vai ter muita qualidade. Veja, e eu não estou aqui criticando quem tem que trabalhar porque tem que sustentar a casa. Porque se tem que trabalhar, o que nós vamos fazer? Eu não estou aqui para descer o pau em quem não dá conta de fazer isso. O mundo de hoje, o ambiente exige isso dos pais. Mas quanto mais tempo eu puder dar, mais eu vou poder me dedicar em amor de verdade. Né? E aí, com o passar do tempo, vai entrando esse outro elemento. Primeiro o amor, suprir todas as necessidades, vou iludindo o bebê, como a gente fala, e depois a introjeção da verdade. A verdade como limite. Como depois de a criança ser bem nutrida, ter esse ego nutrido, esse narcisismo inicial bem nutrido, Michael, para que ela não fique um reizinho para o resto da vida, para que ela não fique esse vossa majestade bebê, aí é a hora de mostrar que ela não pode tudo. É a hora da tal castração, é a hora de mostrar os limites, é a hora de receber um não. E essa é a verdade. Mas mesmo na hora de mostrar a verdade, mesmo na hora de dar a frustração, ela tem que ser dada com amor. E eu gosto de colocar no amor a questão do tempo, Michael, porque assim, é muito fácil falar em dar limite com pressa. Limite com pressa é, larga daí, sai daí, um grito, sabe? É o limite com pressa, porque eu estou fazendo minhas coisas. Mas se eu puder, quanto mais eu puder, mostrar o limite com amor, dando atenção, conversando na linguagem em que a criança está se desenvolvendo, conforme a evolução dela, aí sim tem uma criança que vai crescer sabendo que é amada, tendo autoestima, né, tendo autoestima e ao mesmo tempo sabendo que ela não é o rei da cocada preta, que ela pode tudo. Entende? Eu penso que se a gente for encerrar essa primeira pergunta, assim, o que uma criança precisa? Eu diria amor, muito amor, em especial no começo, todo o amor do mundo, toda a demanda e, com o passar do tempo, amor e verdade. Mesmo na introdução da verdade, sem perder o amor. Perfeito, Natan. E é bacana quando você fala da autoestima, porque esse amor que a mãe vai oferecer para o bebê é a base. Eu penso que é o primeiro pilar da autoestima. Por quê? Eu tenho uma frase, né, que eu não lembro se eu li em algum lugar ou se
enfim, eu escrevi no Instagram, não lembro, eu sei que ela fica muito na minha mente. Só terá autoestima aquela criança que um dia foi estimada. Né? Então, não tem como eu ter autoestima se um dia eu nunca fui estimado. Ou seja, é importante os pais saberem, né, Nathan, os cuidadores saberem, que para a criança desenvolver dentro dela habilidades de amor, né, de autoestima, enfim, condições ali positivas dentro do seu aparelho psíquico, em geral ela precisa receber isso de alguém. Né? E ela recebe nesse relacionamento inicial, né? Mãe e bebê. Então é a partir da mãe que a criança vai nutrindo. O olhar da mãe, lembra? Que o amamentar, que o Winnicott vai falar, não é só um dar leite. É um amamentar com calor humano, com amor, com olhar, com cuidado, com carinho, né? Com sustentação do holding. Né? Então é muito importante entender que as questões do bebê não é só fisiológica. Então eu vou lá, vou trocar ele, vou dar uma mamar e acabou. Não, ele precisa de colo, de calor, ele precisa sentir as batidas do coração da mãe, ele precisa sentir esse sustento, se sentir segurado, né, para que um dia ele venha a ser seguro. Enfim, várias questões a gente pode pensar, né? E que dentro disso eu acho que se resume, né, Natan? Entra a palavra amor que você trouxe, né? Porque aí entra cuidado, carinho, afeto, né? Várias questões importantes. Mas aí a gente volta naquela questão, né, Natan? Como a nossa sociedade tem entendido sobre essa importância? Né? Exato. Como será que a nossa sociedade valoriza esse contato? Porque a gente está saindo de um contexto histórico bastante ao extremo. Então a gente sai da época dos meus avós, por exemplo, a minha avó não trabalhava. O meu avô trazia o sustento da roça, o tempo dela era para cuidar do meu avô, limpar, né, cuidar da casa, fazer comida e cuidar das crianças. Então a mulher, ela tinha o tempo integral para aquela questão. Né, para o cuidado ali materno. E hoje a gente vê, é muito difícil um lar onde uma única pessoa sustenta a casa toda. Onde a mulher tem a capacidade de ficar os 4, 5 primeiros anos cuidando do seu filho até colocar ele na escolinha ou na creche, enfim. A gente sabe que a realidade é diferente. Né? Então, a questão socioeconômica, ela vem aí, eu não sei até que ponto. Né? Por um lado, todo mundo precisa estar trabalhando, mas para o outro, será que não abre uma lacuna? Será que realmente está sendo suficientemente bom? Porque a gente não está aqui falando de mãe perfeita, de função materna perfeita, longe disso. O bebê não precisa de uma mãe perfeita, até porque não existe. Mas precisa de uma mãe segura, de uma mãe ali que vai olhar para ele, que vai conseguir se identificar com ele. Né? Mas e hoje, o ambiente que essa mãe está? Né? O ambiente que vai oferecer esse respaldo? Será que oferece essa capacidade de a mãe se sentir segura, de olhar, de se identificar com o bebê, abrir mão de algumas questões e ainda assim tá bem? Ou tem todo esse medo, né? De dar toda essa atenção para o bebê e acabar perdendo a atenção do trabalho, e perder o emprego, e perder questões econômicas. Então são questões para a gente pensar, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui, não para dizer que tem que ser assim, mas nós em casa fizemos uma opção e a minha esposa, desde o nascimento do Davi e agora de novo no nascimento da Maria Clara, ela optou por deixar a vida de trabalho para dedicar-se em casa. Né? Tem gente que não dá conta de fazer isso. Nesse momento, nosso rendimento fica só com o meu trabalho, a gente então não vai ter grandes, né, ganhos financeiros, mas a gente entendeu que dava, que era possível, né, de acordo com o nosso cenário, da nossa realidade. E eu acho que isso é muito bom. A gente colhe, a gente percebe o quanto que isso faz diferença para as crianças. Mas a gente sabe também que isso não pode ser a realidade de todo mundo. Então a gente está falando agora, diante do mundo de hoje, o que nós temos? Então vamos lá, ponto 2. Quais são os empecilhos que a gente vê no mundo atual para esse desenvolvimento saudável da criança? E você já tinha falado algumas coisas com relação à própria idealização, como que se vê os filhos? Ontem no grupo você falou assim que muitos pais acabam tendo os filhos como uma questão social, como status. Eu tenho filhos, eu tenho a minha família. Isso, eu tenho a minha foto no Instagram com a minha família, foto de Natal, quer dizer que eu venci. Eu dei certo na vida porque eu tenho mulher e filhos, por exemplo. E eu achei legal o professor Renato brincar com o seguinte, olha, esses são aqueles que escolheram ter filhos. Porque hoje nós ainda temos uma outra questão, que muitos dos filhos nascem sem planejamento. E como você mesmo disse, né, o filho não ser desejado, isso se manifesta de alguma forma, né? Ele sente isso de várias formas, na verdade. E isso é muito trágico para esse primeiro momento em que ele precisa de um ambiente acolhedor. E, na verdade, existe uma grande cota de rejeição, porque, na verdade, eu não sei como é que eu vou sustentar, porque foi um acidente, eu nem gosto do pai dele,
Sabe esse tipo de coisa? Então, uma outra questão que nós temos. E eu vou falar para você, no mundo de hoje eu adoro a ideia de pais que não querem ter filhos, porque eu prefiro muito mais que as pessoas tenham consciência que não dão conta de educar uma criança, do que de repente ter um filho e ter uma educação trágica, sabe? Aí eu listei algumas coisas, Michael, para a gente conversar aqui, vou elencá-las e fazer algum comentário e você fala o que você pensa. Características de hoje que prejudicam muito o desenvolvimento infantil e que são do nosso mundo. Decadência da função paterna. Nós temos um mundo com muitos homens infantilizados, sem responsabilidade, e com isso também cresceu-se o discurso de que o homem é desnecessário, de que não há necessidade da função paterna. Eu crio meu filho, não preciso, né, de homem para criar o meu filho. E, na verdade, nós sabemos pela própria psicanálise que a criança necessita de uma função materna, né, e a função paterna para fazer a cesura. Então, a decadência da função paterna, tanto pelo próprio comportamento do homem historicamente, como pela visão que se tem hoje muitas vezes, é algo que falta demais, falta o limite. A outra questão que nós já falamos é essa exigência do mercado de trabalho, né? O narcisismo confundido com o empoderamento, né, da mulher, que ela não pode deixar de fazer todas as grandes coisas, né, como se ser mãe não fosse uma grande coisa, fosse coisa de mulher fraca, de mulher simples, que só vai ser mãe. Nós temos a configuração familiar diferenciada, então como a mãe vai para o mercado de trabalho, com quem que essa criança fica? Quem que faz hoje esse trabalho, muitas vezes, de reverie, de holding, de handling, de cuidar da criança, de dar o olhar para a criança, como você disse, de acalentar? É uma cuidadora? É uma cuidadora que ao menos se repete, porque quanto mais eu tenho repetição dessa pessoa que me cuida, isso é bom, né? Às vezes está com os avós hoje, essa função, né? Mais trágico, às vezes, né, tem que ser a creche. E aí você divide a atenção com 30 outras crianças, né? E como é que você vai ter o seu ego nutrido, dividindo a atenção com 30 outras crianças? Mas de todas essas, eu ainda acho uma mais grave, que é quando eu estou em casa. Porque se o mercado de trabalho me obriga, se eu não consigo sobreviver sem trabalhar, o que eu vou fazer? Eu não quero criar culpa aqui também. Eu quero que a gente pense junto e cada um pense como é que eu posso, né, melhorar o que eu venho fazendo. Só isso. Tablets, Michael. Eu estou em casa, a mãe está em casa, o pai está em casa, mas a criança hoje, eu quero que ela pare de dar trabalho, que ela pare de demandar, porque a demanda da criança me incomoda. Eu estou cansado do dia todo. Então eu soco ela na frente de uma tela e a criança acaba sendo educada é uma obra, né? Mas acaba tendo muita parte do seu desenvolvimento condicionado ao mundo virtual, ao mundo que não condiz com a realidade. E eu fico me perguntando o quanto isso pode ser nocivo. Falei vários pontos. Tá com você. Eu acho que eu queria pegar esse último ponto. Se tiver cortando aí, você me fala. Mas eu queria pegar esse último ponto da questão dos tablets, né? Eu acho que eles caíram como uma luva, né, nos tempos atuais. Então, não só para criança, mas para todo mundo, adulto, adolescente. Hoje o celular, o tablet, ele tem uma função que eu não sei até que ponto ela é saudável ou não. Então, hoje a gente vê, por exemplo, Natan, você passa aqui na cidade onde eu moro, você passa numa pizzaria, numa lanchonete, você vê uma família bonita lá sentada e você vê cada um no seu celular, né? Então tá todo mundo junto, mas tão distante, cada um no seu mundo virtual, né? Então esse contato físico, ele já começa ali desde do pequenininho, né? A criança já nasce sabendo mexer no celular. Então quantos pais falam, nossa, mas não sabe fazer isso, mas para mexer no celular é um veneno. É porque talvez o celular está sendo mais estimulado do que aprender a amarrar o cadarço, do que aprender a se secar, do que aprender a tomar um banho sozinho, né? Então a gente precisa saber qual é a maior parte do tempo que essa criança... o que está na maior parte do tempo com ela? O tablet ou o pai e a mãe ali do lado querendo ensinar, querendo acolher, querendo cuidar? Então aí a gente entra nessa ausência de tempo e de paciência, de cansaço, né, que vem tudo isso. O pai e a mãe chega, por conveniência, eu vou lá e dou o tablet, assim pelo menos sossega, mas a gente a curto prazo não consegue entender, né, que a longo prazo isso daí vai abrir um buraco ali na questão social, na questão afetiva da criança enorme, né? Então, cadê o pai e a mãe para fazer essa função de acolhimento, de ouvir da criança, né? Eu lembro que uma vez, Natan, eu fui dar uma palestra aqui na cidade para pais. E eu perguntei assim, pais,
Quem aqui, essa semana, sentou e brincou com seu filho? Eu acho que tinha uns 40 pais, mais ou menos, 3 pais levantou a mão. Percebe? Então, eu não estou aqui para condenar os pais, mas eu estou aqui para a gente tentar pensar juntos. Será que isso não tem uma consequência? Né? Aí eu perguntei, que pai aqui, na época, estava tendo aula, foi bem antes da pandemia, que pai aqui abriu a bolsa do seu filho para ver o que tinha na bolsa da escola? Ninguém levantava a mão. Então, ou seja, qual é o interesse dos pais em relação aos próprios filhos? Hoje. Vamos pensar isso? Né? Quem que está criando? Quem que é? Quem que está se responsabilizando? Aí eu vou trazer, não tem como eu não trazer isso, Natan, mas o meu primeiro vídeo no YouTube, lá no canal, sobre responsabilizar-se, né? Tava eu e minha esposa num lugar aqui na cidade onde vende espetinho, carne, e a gente estava ali comendo, e de repente uma família no canto, o menininho não parava, né? Brincando, criança. Eu acho que tinha ali, bem pequeno, brincando, pulando para lá e para cá, e de repente o pai falou, para! E ele estava ali brincando. Aí o pai pegou e chamou o menino no canto, e eu e minha esposa perto, e ele falou assim pro filho dele, se você não parar, o dono do estabelecimento vai chamar a polícia para você. Aí o menino ficou um pouquinho com medo, mas voltou a brincar. Aí o dono do estabelecimento chegou perto dele, ele foi lá e falou, ô tio, você vai chamar a polícia para mim? Ele falou, não, eu não vou chamar a polícia. Ou seja, cadê a responsabilização? Cadê a autoridade? Né? Cadê a compreensão desse pai? Poxa, ele está brincando, não está fazendo mal para ninguém, não está fazendo. Ele está correndo ali, está se divertindo, não está correndo perigo, não está pondo ninguém em perigo. É uma criança. Então, o ser criança hoje parece que não está de acordo, Natan, com o ser pai, ou a capacidade do pai e da mãe entender o que é ser criança. E aí a gente vai pensando em várias consequências. Quanto diagnóstico isso não gera? Ah, meu filho não para, eu vou levar no pediatra, no psiquiatra infantil, então aí vem lá o diagnóstico de TDAH. Eu não estou desmerecendo o diagnóstico, tá? Eu não estou falando que isso não exista, eu não estou falando que transtorno, que doenças mentais não existem, não tem como. Mas eu estou falando porque hoje a criança, por ser criança, já é um problema. Mas aí o problema está nela, ou o problema será que está no ambiente de entender a real necessidade dela? Michael. Percebe? Olha só, uma colega colocou aí, assim, o celular é uma babá eletrônica hoje em dia. Eu diria o seguinte, o celular é uma péssima babá eletrônica hoje em dia. Só que ela é ótima, como você disse, para os pais. Ela cai como uma luva para os pais. Sabe por quê? Porque daí a criança não enche o saco. Eu vou voltar para a imagem da pizzaria, Michael. O que o mundo hoje quer de uma criança? Que ela seja um mini adulto. Exatamente. Algo que um dia lá atrás foi visto, né, Natan? Sim. Que a criança, na questão histórica, ela era vista como mini adulto. Ela era vestida como mini adulto. Então, ela era... entendia-se que a criança, ela estava ali, ela não passava por esse processo de desenvolvimento como a gente entende hoje, então ela era tratada. Então o menino de 11, 12 anos fumava, estava no bar bebendo com o pai, então tinha essa dificuldade, né? E hoje parece que a expectativa é que isso aconteça, né? Um amadurecimento precoce. Então, e assim, ó, pensa comigo. Sou eu que caí, será? Não, voltamos, né? Deixa eu voltar aqui, Michael. Então, não tolera a criança ser criança. Então, a criança boa no restaurante é aquela que fica sentadinha na mesa. Porque se a criança está correndo, está incomodando. Cara, a criança faz isso, a criança corre, brinca, dá uma chorada, dá uma ranhetizada. Mas se eu meto um tablet na mão dela, ela fica quietinha, cara. Eu me lembro de igreja quando eu era mais novo. A criança não pode sair do banco da igreja. Hoje o pai, para poder ficar, ele está com o celular na mão da criança na igreja. Quer dizer, os ambientes não permitem que a criança seja criança. Uma criança grita. Uma criança é chata. Será que sou eu, cara? Bom, vamos lá. E muitas vezes aquilo que a gente exige é que ela seja isso. Alguém já condicionada no social. Que ela não tenha vontades. O mundo muitas vezes não quer que a criança seja criança. Qual que é o elogio que você faz, que você vê para uma criança hoje, Michael?
como o seu filho é quietinho, obediente, educado. Ou seja, como o seu filho está no falso eu total, quer dizer, engomei ele, amarrei ele, devo ter dado uma jantada nele antes, ó, se você fizer alguma coisa, quer dizer, eu amarro a criança para que ela seja um mini adulto, não deixo ela ser criança, e se eu não quiser fazer desse jeito, agora eu tenho o tablet para colocar. Mas fazer isso que você falou, de sentar e brincar junto, sabe? Eu gosto quando eu estou em lugares assim e vejo um pai quebrar o protocolo e brincar de pega-pega com a criança na pizzaria, Michael. Eu gosto disso, sabe? Esse negócio de brincar mesmo, de ajoelhar e brincar no nível da criança, pegar os negocinhos, pega-pega. É disso que ela precisa. É de compreensão, né, Natan? Porque se ela não é compreendida, como que ela vai compreender essas questões dos pais? Como é a questão da identificação. Né? Se eu não me coloco no seu lugar, como que eu vou exigir que você coloque no meu lugar? Se eu não me identifico com você, como que eu vou esperar que um dia você se identifique comigo? Então não é essa troca, né? E infelizmente isso começa desde muito cedo. Né? E a gente vai vendo as coisas. Então eu acho que o tempo hoje, né? O tempo, muita gente fala, tempo é dinheiro, né? Mas a gente não entende que para a criança tempo não é só dinheiro. Né? Tempo é uma oportunidade de nutrir o psiquismo da criança. Tempo é uma oportunidade de você construir com a criança algo único, que não precisa de 8 horas por dia, mas talvez meia hora bem empregada, 1 hora bem empregada, né? Cada um dentro do seu tempo, mas que haja verdade, que haja vontade, né, dos cuidadores ali em estar ali com a criança. Né? Então, se a gente for pensar em um Winnicott, o Natan, a gente vai entender a consequência dessa falta de ambiente suficientemente bom, que não é um ambiente perfeito, mas é um ambiente bom para a criança, sabe? É um ambiente que frustra, mas é um ambiente que ama. É um ambiente que é rígido em algumas coisas, mas que também é maleável, sabe? E flexível em outras. É um ambiente que ajuda ela e ofereça as condições mínimas para esse desenvolvimento. E quando isso não acontece, para o Winnicott, isso vai desencadear uma série de questões, que aí a gente vai pensar nas raízes da agressividade. Ou seja, se eu estou sendo privado de afeto, de amor, eu vou contestar isso de alguma forma. Então eu vou partir para agressividade, para rebeldia, para uma série de disfunções, porque o ambiente não consegue me conter. O ambiente não consegue me ver, me perceber. O ambiente não consegue me amar. Então, de alguma forma, eu vou tentar causar para que, pelo bem ou pelo mal, eles me olhem, eles me vejam. Voltou, né? Bom. Cortou aí? Cortou? Mas cortou só um pouquinho. Deu para te entender todo. Não sei. É como você está fazendo a live, acho que o problema é quando eu corto. Michael, dito isso, nós colocamos aquilo que uma criança precisa, como que a dinâmica hoje atrapalha isso, e nós falamos de várias formas, de várias realidades, dessa exigência, a falta de respeito, né, Michael? Respeitar é você dizer, eu te reconheço, reconhecer a criança como um ser, né, e um ser criança. Falta isso pra gente. E aí o nosso próximo tema seria o seguinte, também, para que os pais possam dar conta disso, e uma pessoa pediu aqui lá no começo, olha, eu queria que vocês me dessem uma dica sobre paciência, porque a gente chega cansado em casa, eu não tenho paciência, e é muito fácil, é muito comum a gente botar a culpa no cansaço, Michael, mas nem sempre é o cansaço, né? Nosso próximo item para falar aqui é o seguinte, para eu dar conta de educar uma criança, de criar uma criança, de nutrir o ego de uma criança, eu tenho que estar bem nutrido, eu tenho que estar bem acertado comigo. Eu tenho que estar com as minhas questões emocionais sendo trabalhadas, sendo analisadas, para que eu possa dar conta da frustração que é cuidar de uma criança. Porque uma criança, não sei se você concorda, Michael, ela não faz só o que a gente quer, pelo contrário, muitas vezes ela anda fora daquilo. Você diz uma coisa e ela vai lá e faz diferente. E é preciso que eu tenha condições de me conter, de segurar minha frustração para agir não de forma reativa, não de forma agressiva, não de forma desesperada, não caótico, mas que eu consiga agir com serenidade, com sobriedade, sabendo, estou dando limite e estou dando amor. Quando meu filho derruba o suco na mesa, ao invés de eu perder a linha, quando eu falo com meu filho, não é para mexer ali, não é para mexer ali, quando eu chego ele está mexendo, não! Qual é a condição que você tem de dominar a criança que mora dentro de você
para você desenvolver bem a criança que mora com você, que é a sua criança. Aí vem essa questão que eu penso, Michael. Às vezes a gente chama de falta de paciência pelo cansaço, mas muitas vezes essa falta de paciência é a não elaboração dos nossos dilemas. Eu tenho várias questões não resolvidas, várias, né, questões emocionais que eu não quero olhar, várias coisas que eu jogo para baixo do tapete, finjo que está tudo bem, e aí eu quero chegar em casa e ainda dar conta de educar uma criança na boa. Não é fácil, meu irmão. É difícil pra caramba. Exige muito, é desgastante. Então, somente pessoas que estão num processo de cuidar das suas emoções, em análise, em processo de elaboração das suas questões, vão ter condições de dar conta, de ser ambiente, de ser continente para uma criança em desenvolvimento que vai escapar, né, complicação, incômodo para todo lado. Porque senão a criança vira um bode expiatório, né, Natan? Essa criança que me deixa louco. Então, ela vai ser o receptário ali de todo o mal que a mãe ou o pai passou no trabalho, tá no relacionamento, no casamento, enfim, no mundo todo, né? Então acaba evacuando tudo isso na criança que não tem nada a ver com a situação. E é bacana que essa questão que você traz, ela começa lá no início, percebe? A minha capacidade de se identificar com o bebê, ela começa a partir do momento que eu reconheço que a principal necessidade no aqui e agora é dele. Então, se ele está chorando, ele não tem capacidade de me entender, mas eu tenho condição de entender ele. Então, vamos deixar o meu narcisismo de lado, deixa ele lá suprir. Isso não para por aí. Enquanto o bebê ele vai crescendo, enquanto o bebê ele vai desenvolvendo, vai virando criança, mocinho, mocinha, essa função do pai e da mãe não acaba. Talvez diminua, mas não acaba. Então, quando o pai chega lá do serviço cansado, a mãe também, e a criança tá brincando e quer os pais, ela quer por amor. Ela quer atenção porque ela se importa, ela quer o colo do pai e da mãe, e ela é criança. Mas aí vem essa dificuldade de entender que ela não entende sobre o nosso estresse, que ela não entende sobre o nosso cansaço. Mas aí a gente vai e insiste em descontar nela tudo aquilo. Então isso vai criando o quê? Meu pai e minha mãe não me amam. Meu pai e minha mãe não me querem. Eles não brincam comigo, eu não sou amado. Então aí vai construindo dentro do psiquismo dessa criança uma questão bem complicada, né? Uma identificação negativa. Né? Então quem sou eu aqui? Né? Qual é o tempo que eles têm comigo? Quem me ama? Alguém me ama? Eu sou amado? Eu existo? Como que é a vida? Então aí a criança entra numa confusão terrível por não ter essa pessoa que identifica com ela, que entende, poxa, vem aqui, o papai e a mamãe chegou, a gente está cansado, mas o que você quer fazer? Vamos brincar de alguma coisa? Né? Vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos se divertir? Vamos, enfim, qualquer coisa, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, precisa de presença, né? Precisa de carinho, de afeto, de entendimento, que essa criança não tem nada a ver com isso, e muito menos pediu para nascer. Né? Então, é isso que você trouxe, né, de uma forma bacana. É falta de paciência ou é dificuldade de organizar todas as coisas que estão acontecendo no aqui e agora? De entrar em contato com a nossa realidade e assumir a responsabilidade de ser pai e ser mãe? Perfeito. Michael, eu vou te dar um exemplo noturno aqui de casa. Normalmente eu trabalho até umas 5, 6 horas, vou correr, volto e às vezes tem a jornada da noite, ou grupo de estudos, ou aula, ou alguma coisa. Depois que eu volto e janto, a minha filha nesse horário fala assim, papai, você tem que me pegar. E aí é a hora do pega-pega, sabe? E eu tô num cansaço, e aí abre mão do seu narcisismo, porque é difícil, cara, é difícil, porque você tá cansado, e você não vai se divertir tanto, você não tá nem com tempo de saborear a brincadeira, mas não é pra você saborear, você pode saborear quando você tem condições de saborear, várias vezes eu me divirto, mas tem hora que eu vou só pra brincar, pra poder, sabe, levar ela essa diversão. Algumas coisas que você falou, quando a gente não dá conta de fazer isso, a criança demanda, e eu reajo à demanda, eu já cheguei né? E uma outra coisa que a Laís falou aí atrás, e aí às vezes a gente joga a culpa na criança, mano. Igual agora, tem uma pergunta da Janete aqui, ó. Criança ficar gritando é fase?
vou falar uma coisa, criança gritar é fase, sim. A fase anal da criança tem uma certa rebeldia, na fase fálica tem uma certa rebeldia. Algumas outras áreas da psicologia vão chamar de a adolescência do bebê. Agora, sabe o que não é normal? É eu olhar para esse grito da criança e eu não dou conta de levar elementos beta, de digerir o grito dela. Aí sabe o que eu faço? Faz o que a Laís falou, eu levo para o médico. Aí eu quero tratar essa criança que ela está gritando muito, ela está com TDAH, ela está com transtorno desafiador. Eu mando e ela não obedece. Sabe isso? Aí a Laís falou, aí a criança vai ser tratada para tratar, na verdade, o sintoma dos pais. Perfeito. Ou grita de volta, né, Natan? Ou o pai e a mãe vai lá e grita de volta. Mas olha que bacana, eu queria manter aqui nessa pergunta da Janete, né, sobre o grito. A gente precisa entender que toda forma da criança se comportar é uma manifestação de algo, né? Então, seja gritando, seja ela muito quieta, ela está querendo dizer algo. E que talvez, pela condição e pelo aparato psíquico dela, ela ainda não tem condição de elaborar um discurso legal. Então, ela vai gritar. O que será que significa esse grito? Será que não é a manifestação de uma insatisfação? Será que não é a necessidade de um olhar, de um cuidado? Né, de alguém para amparar, para segurar esse grito dela, mas não no sentido de tampar a boca, mas no sentido de pegar no colo ali, de olhar para ela, de brincar com ela, de amparar o sofrimento, porque talvez o grito, que é algo extremo, é a evacuação de algo que não é contido, é a evacuação de uma manifestação da criança, no sentido de que, ó, você, meu pai, minha mãe, você não vai olhar para mim? E eu aqui? Qual que é o meu lugar aqui nessa casa? Então, uma dificuldade dos pais de se identificar e entender por que será desse grito, né? Qual que é o significado? Né? Porque não grita à toa. Uma criança não grita à toa. Ela não grita em vão. Ela grita por conta de alguma coisa, significa algo. Eu acho que é bacana a gente entender. Então, vamos tentar entender por que desse grito. É apenas uma fase, né? Ou tem uma função dentro dessa fase? Eu acredito que tem uma função. Sim, né? Por quê? Será que ela fala? É uma criança que já fala? Se não fala, é pior ainda. Né? A única forma de ela gritar e ter atenção para ela. Ou seja, eu parto para o extremo, para o ambiente parar e me olhar. Então ela precisa gritar para o ambiente ver ela? Vamos entender isso com calma? É só através do grito? Ô, Michael, a psicanálise faz bem, falou que isso quando a família não diz que os gritos são um encosto e não sei o que lá. E isso é muito importante. Muitas vezes o ambiente em volta vai criticar, seu filho gritando, e tem isso também. Às vezes a criança tem que gritar, e tem que gritar. Mas aí está em algum lugar e o ambiente em torno, mas tem alguma coisa errada. Amor é uma das duas coisas. Me olha mais, estou me sentindo pouco amado. Ou, me dá um limite. Eu tô precisando que você mostre para mim que você se importa comigo, me dando um limite. Eu tô gritando, me bota. Diz, aqui não. Então, normalmente, tem a ver com isso. É uma fase, mas também normalmente vai ter a ver com essas duas coisas. E tá gritando, tá tudo bem. O que você não pode, o maior problema é você surtar em cima do surto. Gritar em cima do grito. Aí o caos é respondido com o caos, e aí nós só temos psicose, não temos mais nada. Tô falando besteira. Não, é isso mesmo. Eu acho que parte tudo do entendimento dos pais. Porque assim, a criança ela vai gritar. Se ela estiver brincando na adrenalina, ela vai gritar. Né? Brinca de pega-pega com ela. Uma criança pequenininha, você pega ela, ela grita. Né? Aí você vai falar, tá doente, vamos pro médico. Não. Então a gente precisa tentar entender o contexto. Né? Ela tá na adrenalina, trepando na cortina, né? Sendo criança lá e tá gritando, vibrando, ou ela tá gritando do nada, ela chega no pai e na mãe. Então a gente precisa entender, né, a situação, deve ter uma função, ou não, ela tá brincando, é a manifestação da adrenalina dela, né, como ela põe para fora. Tem muitos significados que a gente pode pensar no grito de uma criança, né? Mas em geral tem um porquê. Né? Nunca tá doente, vamos mandar. Eu acho que é bem complicado a gente entender por aí, né? Vamos tratar essa criança porque tá pulando demais, tá gritando demais, ou seja, o ser criança é patológico, né? Já preciso dar um diagnóstico, medicar, vamos dar Rivotril lá para a criança parar um pouco? Para a sociedade né, Michael? Para nossa sociedade, ser criança Sim. É patológico. Tanto que tem escola que é perigoso, eles viraram a caixa de Ritalina no bebedouro já, né? Porque daí a criança já toma água e já fica quietinha ali.
né? Não permitem as crianças Exatamente. serem crianças. O grande desafio do mundo hoje é dar conta da criança ser criança. Só isso. E isso respinga, né, Natan? Se a gente for pensar na escola, eu entendo o sofrimento dos professores porque eu trabalho em escola. Eu sei. Deu uma travada aí, Natan? Eu acho que caiu lá a internet do Natan, deve estar um pouquinho ruim. Mas o nosso tempo também está acabando, só para encerrar um pouquinho nessa questão da escola que a gente estava falando. Eu acho que é bacana a gente pensar, pessoal, que tudo essa desorganização familiar vai respingar lá na escola, né? Então, o pai e a mãe o ambiente ali que não consegue conter, entender essa criança, vai sobrar para quem fazer isso? Em geral, vai sobrar para a escola. E será que a escola vai conseguir fazer isso? Né? Uma escola que tem 30, 40 alunos dentro de uma sala? Será que a escola, o professor vai conseguir dar essa atenção especial para a criança, tentar entender esse sofrimento dela, essa ausência de função paterna e materna? Eu não sei até que ponto a escola consegue, né? E tendo que lidar com várias crianças ao mesmo tempo, sendo que na casa de cada uma delas, o pai, a mãe ou o ambiente não está conseguindo dar conta de uma, né? Então são questões importantes aí para a gente pensar. E que dentro do processo de amadurecimento, né, dentro da questão que a gente perguntou aqui, do que as crianças precisam hoje, então eu penso, como eu e o Natan estava falando, né, de carinho, amor, identificação do pai e da mãe, afeto, presença, tempo, né, olhar, cuidado, né, segurança. São questões que as crianças precisam não só hoje, sempre, porém muita coisa hoje dentro da nossa sociedade ela vem mudando. Pessoal, nosso tempo está acabando. A gente está só com alguns minutos aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Queria colocar alguma coisa? Vocês não estão me ouvindo, pessoal? O áudio está cortando aí? Me dá um joinha se vocês estiverem ouvindo, fazendo favor. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Aqui, travou tudo. Ah, estão conseguindo, beleza. Então, pessoal, eu penso que vocês trouxeram algumas questões aqui. Deixa eu ver em cima. Talvez a escola consiga lidar com as crianças, talvez sim, talvez não. A escola tenta o máximo. Exatamente, pessoal. Nem todas as escolas têm esse olhar cruel, né? Às vezes é desespero mesmo de não dar conta, né? Enfim, de conter ali toda essa questão que acontece. Se não houver uma função familiar suficientemente boa, a escola não vai conseguir fazer essa função de forma integral. Então, acho que é bacana. A escola não vai ensinar coisas, pessoal, que seria da família para ensinar. Então, acho que é importante a gente separar. E hoje a gente está tendo uma inversão, né? Onde muitos pais estão cobrando ali da família, da escola, né? Muitos pais estão cobrando da escola uma atitude em relação à criança que seria, na verdade, função deles. Então, eu acho que dá para a gente pensar tudo isso. Então, o que essas nossas crianças precisam hoje? Então, acho que eu e o Natan conseguiu falar bastante aqui para vocês. Espero que tenha ajudado vocês a pensar em algumas questões em relação ao trato, né, com os filhos, com aqueles que vocês cuidam, enfim, né, com pacientes que vocês atendam. Espero que tenha conseguido. Infelizmente, eu acho que a internet do Natan caiu, então ele teve que sair meio que às pressas, tá bom? Pessoal, então a live de hoje é essa, tá? Queria finalizar aqui com vocês e agradecer
realmente a participação de todos, aqui a quantidade, a gente estava oscilando aí, né, em 20 e poucas, a gente bateu 30 e poucas pessoas, então acho que isso é muito gratificante, tá bom? Muito obrigado aí vocês todos pela presença, tá? Eu vou encerrando por aqui. Essa live vai lá pro YouTube, tá no meu canal, Michael Lima, vai ter lá, eu vou deixar lá registrada e também aqui no Instagram. Tá bom, pessoal? Pessoal, tenham uma boa noite, tudo de bom para vocês e até uma próxima live, tá? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.